Boa noite. Meu nome é Rogério Rochlitz. É um prazer imenso estar começando o ano tocando aqui, nesse palco tão abençoado, maravilhoso, na companhia dos maravilhosos Humberto Ziegler na bateria, Danilo Viana no contrabaixo, na sexta-feira agora vai fazer um ano que nós perdemos, todos nós perdemos o queridíssimo Fernando Barba, criador do grupo Barbatux. E quando o Barbatux lançou o DVD Corpo do Som, o Barba me deu o DVD e fez uma dedicatória assim, mais ou menos assim. Muito desse trabalho vem dos nossos sons e conversas e viagens e improvisações da nossa adolescência. E vocês podem imaginar a alegria de receber uma dedicatória dessa, né? E então agora é minha vez de dizer que tudo que será tocado hoje também vem das nossas viagens, sons e conversas na nossa adolescência, que foi uma época muito feliz e onde a gente criou e viveu uma ideia muito bonita de música. Então, salve Barba.
Essa foi Cavaleiro Andaluzia, do meu primeiro disco, Tango Zulu, lançado em 2000. Inclusive, a faixa que tem o Barba no violão.
Bambam, você manda um pouquinho mais de baixo para mim, por favor? Obrigado.
Essas três últimas foram Lembra, Dito e Feito, do CD 2345, lançado em 2015. E agora eu vou tocar uma música chamada Supernova. E a história é o seguinte: eu tava escrevendo essa música e vi Você já deve ter visto esse cara. É um físico de física quântica. É um japonês de cabelos prateados, assim, cabelo meio comprido, prateado, tal. É meio um popstar da física, assim, que aparece na TV a cabo de vez em quando. E eu estava sem nome para a música, estava escrevendo a música, e ele falou assim: por que os poetas ficam fazendo música para a Lua? A Lua é um pedaço de pedra. Vocês têm que fazer música para a supernova, porque a supernova é a estrela... música. Os poetas têm que fazer poesia para a supernova, porque é a estrela que gera toda a matéria do universo, né? Toda a matéria do universo, nós, né, fomos gerados numa estrela supernova, né, que é uma estrela que colapsa e explode e gera toda a matéria do universo. Eu falei, pronto, achei o nome da música. Então, Supernova. Essa música no CD 2345 foi gravada com meu queridíssimo amigo de longa data, da época de faculdade de música, Ivan Vilela, grande violeiro maravilhoso, que está de volta ao Brasil. Ele foi morar em Portugal, agora ele está de volta.
escolar. Essa foi Nita Iberê. Nita e Iberê eram minhas gatas. Eu tinha duas gatas chamadas Nita e Berenice. E acho que essa música dá para ver as gatinhas correndo para lá e para cá. E agora vamos tocar Pax. Nita e Iberê. Essa é Bebel, minha filha.
Vou tocar uma música agora chamada... Na verdade, são duas músicas que foram juntadas. Eu comecei a escrever uma música chamada Fada, e a música empacou, assim, chegou num ponto que eu não sabia mais para onde ir. E aí depois eu descobri que eu podia juntar ela com uma música chamada Onde Eu Tava com a Cabeça. É uma música de arrependimento. E, enfim, aí juntei as duas. No disco tá como Fada porque onde eu estava com a cabeça ia estragar o projeto gráfico, não tinha onde escrever no disco, então a gente deixou Fada. Mas onde eu estava com a cabeça tem uma história boa que tem um amigo muito querido nosso, que é o Manu Laffer, que é da turma também da época do Barba, que a gente se conheceu com 12 anos e acho que hoje está aí o Nicolas, o Aba, Nicão, que é da mesma turma também. Mó alegria que você está aqui, Nicão. E... E aí o Manu, ele é músico, letrista, médico, cara maravilhoso. Todo ano ele vai para o Xingu vacinar os índios e tal. É muito pessoa incrível. E o Manu falou, cara, se tiver letra, manda, né, alguma música para botar a letra e tal. E eu tinha gravado essa música para um espetáculo de dança. Eu tinha feito uma versão piano solo, em que eu fazia o tema, onde eu estava com a cabeça, um solo e voltava para o tema. E mandei a fita para o Manu. E aí o Manu, fiz a letra. Aí eu chegou a letra, 3 páginas de letra. Ele botou a letra no solo também. Ele botou a letra em tudo. 3 páginas de letra. Um dia eu gravo. pegar algum cantor maluco suficiente para cantar. Mas enfim, um dia eu gravo com letra. Então, Fada e Onde Eu Tava com a Cabeça.
Obrigado.
Agora eu tenho o prazer de convidar ao palco Patrícia Palumbo. Obrigada. Gente, boa noite. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez para o nosso instrumental Sesc Brasil. Quem conhece o projeto sabe que depois do espetáculo, toda vez a gente faz um bate-papo com os músicos e com a plateia. Por conta dessa nova configuração, a gente tem trazido aqui para o palco alguns recados do pessoal que assiste a gente pela internet, pelo YouTube do Instrumental Sesc Brasil e também do Sesc São Paulo, que está sempre cheio. A casa aqui às vezes nem está, mas assim, na internet a gente está sempre cheio de gente ouvindo. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, está sendo delicioso, o som está maravilha. E eu vou, então, por isso a plateia não faz perguntas, por enquanto, mas a gente certamente vai voltar lá. Rogério, Carlos Eduardo de Mesquita Barros, aliás, não só para você, mas para os três, para a banda toda, pede para que eu agradeça a vocês por tanta sensibilidade urgente e necessária nesse nosso país embrutecido. Realmente é um alento, né, para a gente, numa terça-feira, com tanta notícia ruim, chegar aqui e ter música boa para ouvir. João Paulo MP pergunta como surgiu a ideia do 2345. O nome 2345 é bem simples. É um disco que tem duos, trios, quartetos e quintetos. Ah, que ótimo. Eu pensei que fosse uma coisa daquele 1, 2, 3, 4, mas aí o 5 ficou faltando. Não, né? e tem uma coisa engraçada que a primeira música começa com eu, porque a gente gravou ao vivo no estúdio. Ali é tudo tocado, todo mundo valendo. E a primeira música começa com eu contando 1, 2, e a última música começa com eu contando 3, 4. Então... Nunca tem 5. Isso foi uma coincidência. Depois, olha só. Mas é isso, é um disco que tem duos, que é eu e o Ivan tocando Supernova, que hoje seria um duo também com o João Poleto, só que o João Poleto pegou Covid. O João Poleto é sopros, saxofone e flauta. Tá bem, claro, porque ele se vacinou, é um rapaz inteligente. Né? Aqui todo mundo, todo porque mundo não entra aqui, sem né? vacina. Todo Assim, mundo a gente inteligente. sabe, né, que todo mundo que está aqui foi vacinado. E hoje seria com o João Poleto. Trios, que aí no caso sou eu, baixo bateria. Quartetos, eu, baixo bateria e o João Poleto. E quinteto, era nós quatro, o João Poleto, e Serguei Eleazar de Carvalho, violino, filho do grande maestro Eleazar, que apareceu para dar uma canja no estúdio e acabou gravando 2 músicas. Ele já esteve aqui também tocando. Serguei? Faz tempo A que eu gente não também, falando sobre esse disco, o Rogério me deu todos os discos que ele trouxe hoje, e aí fora, na saída do show, vocês vão ter os discos também, né? Sim. Aproveitando, então, já falar agora. Eu trouxe um monte de disco. Tá? A gente está precisando liberar umas prateleiras lá em casa. E é o seguinte, resolvemos fazer um esquema meio Hare Krishna, meio Casas Bahia, que quer pagar quanto? Então, Quer pagar quanto? Dá quanto quiser. A gente tem uma plaquinha lá de Pix, de código QR Code, tem maquininha de cartão. Agora, se quiser levar o disco de graça, pode levar também, ninguém vai fazer cara feia, pode levar. Chique. Se quiser pagar R$100, pode pagar. Se quiser pagar R$2, pode pagar. Enfim, vale tudo, tá bom? Tem disco do resto da banda aqui também, não? Tem também. Humberto Ziegler acabou de lançar The Fisherman, um disco lindo, muito legal, vale a pena ouvir. Bota lá também. Tá, mas, enfim, o Carro de Boy não é música instrumental, é um disco cantado. Inclusive tem uma música chamada Quarta-feira nesse disco que o Zé Cabaleiro devia gravar. Não, enfim, é um disco super bacana, tem a Cris Aflalo, tem o saudoso Ney Mesquita, tem Escova, Maurício Pereira, é um disco super legal com cantores e tal. E só o projeto gráfico do disco vale, assim, ele tem um livreto maravilhoso. Cada música tem uma ilustração, né? Cada música tem uma ilustração do Zé Alves, que é um amigo queridíssimo, de longa data também, arquiteto. E o Zé falou que ouviu as músicas e ele falou, eu bati a cabeça na parede, não sabia o que fazer e tal, e acabou fazendo um negócio simplesmente maravilhoso. Então, só pelo encarte já vale levar o disco.
Tá bom. Muito bom. De resto, tem só o pessoal dizendo que está lindo, está maravilhoso, obrigada, essas coisas todas. E eu vou deixar vocês, então, com o trio para terminar o show. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada, banda, e até a semana que vem. É Carlos, né, que falou do nosso país embrutecido. E Carlos, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é continuar sendo leve e delicado. Sejamos.
Essa foi Estrela Azul, está no disco Tango Zulu. Todos esses discos tem nas plataformas todas, tá? E no YouTube também, tá tudo lá, de grátis. Vamos tocar Fui Indo.
foi um imenso prazer fazer esse show. Que delícia de noite. De novo, Humberto Ziegler. Ouçam The Fisherman. Danilo Viana. Esse show é inteiramente dedicado ao Barba. Que falta você faz, cara? Mas o Barba está presente na música de muita gente ao redor do mundo. Isso é muito lindo. Agradecimentos. Em primeiro lugar, muito obrigado a João Poleto, que não pôde estar aqui, e a Thiago Silva, baterista, que também não pôde estar aqui. E pense num substituto espetacular. Agradecimentos a Danilo e Humberto, que se dedicaram a esse repertório que espero que pareça simples, mas ele tem suas encrencas e, nossa, que dedicação, nossa, assim, obrigado do fundo do meu coração. É nóis. A produção do Sesc, Renata Celano ou Celane, não sei. Celano é no e-mail, Celane é no Facebook, então não sei qual que é. A Lena. Eita, 6 meses sem fumar e com pigarro. Ao Xavier Acarini na luz, ao Max Alvim na direção, ao Bambam no som, Aldo e Regis nas câmeras, aliás, Aldo nas câmeras e Regis no boom, e Isbuga e Bruno no som. Muito, muito obrigado. E obrigado sempre, Adriana Figueiredo, my girl. E a Bebel, é claro! Então, vamos tocar a última. E é isso.
Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/Mesa Brasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.